O último encontro dos radicais livres foi realizado no Museu Capixaba do Negro, o Mucane, e teve como tema Arte e Política, Diversidade Cultural como Resistência. Um tema extremamente rico, importante e significativo, sobretudo no Brasil, que tem como característica principal e é reconhecida no mundo justamente a sua diversidade cultural. E para entendê-la é sempre importante antecipar-se um pouco na história do Brasil e tentar perceber como é que essa mistura de raças, de etnias e de povos foi acontecendo a ponto de formar isso que nós chamamos de cultura brasileira atual. Na ocasião, eu quis destacar 3 aspectos da história do Brasil para serem levados em consideração. O primeiro foi a tentativa de Dom Pedro II de dar uma cara para o Brasil na época do Império. Afinal de contas, o que era o Brasil? Um puxadão de Portugal? Era um país que não tinha uma cara muito definida. Então, Dom Pedro II financiou vários artistas, ele gostava muito da arte, para que essa cara fosse construída na literatura. Então, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães escreveu o seu famoso Confederação dos Tamoios, e sobretudo os romances de José de Alencar, o Birajara, Iracema, Guarani, que, vamos dizer assim, criaram esse mito do encontro de 2 civilizações, o europeu, o português obviamente, e essa civilização hostil, civilização atrasada, primitiva dos indígenas. A questão que nos chama a atenção, que é até engraçada, no certo sentido, se não fosse trágica, é que essa mistura dessas 2 civilizações se deu, nessa forma como a literatura mostrou, de maneira extremamente pacífica, agradável. Foi um encontro quase amoroso, né, entre Peri e Ceci. Depois Carlos Gomes fez desta obra uma ópera, e Dom Pedro levou à Europa para que ele mostrasse isso aos conterrâneos de Dom Pedro II. Outro fato que eu destaquei foi na década de 30, já no século XX, algumas décadas depois, Gilberto Freire, que foi o primeiro brasileiro, estudioso, teórico, intelectual brasileiro, que viu a miscigenação, que era tida então como um defeito da cultura brasileira, como a mistura com a raça negra que gerava indolência, que gerava uma série de defeitos raciais, isso para os teóricos do embranquecimento até então. Gilberto Freire disse: não, a miscigenação é a nossa grande qualidade, e a mistura de raças no Brasil não se deu só entre índios e brancos e europeus. A cultura negra é fundamental, a cultura de afrodescendentes é fundamental em todos os aspectos. Então, a partir disso, a presença da cultura negra na cultura brasileira, vamos dizer assim, passou a ser vista como algo positivo, significativo. É claro que os preconceitos raciais continuam existindo até hoje, porque as elites brasileiras nunca aceitaram isso com tanta naturalidade, vamos dizer assim. O terceiro aspecto que eu destaquei, que eu fiz questão de destacar, foi já no ano 2000, a discussão sobre a criação de uma convenção na Unesco, na ONU, sobre a diversidade cultural. A diversidade cultural como um direito dos povos, sobretudo os povos ditos periféricos, que são atacados cotidianamente por uma cultura hegemônica, sobretudo a cultura americana, que impõe o seu modus vivendi, que impõe os seus conceitos, que impõe a sua visão de mundo para todos os povos, igualando a todos, ou seja, fazendo exatamente aquilo que é o contrário da diversidade cultural. Então, nesse sentido, a diversidade cultural passou a ser um documento, vamos dizer assim, uma força política, melhor dizendo, para se opor a essa imposição de uma cultura hegemônica que quer nos fazer consumir uma série de produtos que não tem, na maioria das vezes, diretamente nada conosco. Então, esse documento foi assinado, e o Brasil foi um dos países que mais lutou. Na época, o Gilberto Gil era o ministro e eu tive o prazer de contribuir com isso, porque eu trabalhei no Ministério da Cultura na ocasião. O Brasil foi um dos que mais lutou, junto com França e Canadá, para que esse documento fosse assinado. E, de fato, ele foi assinado, sancionado, e o Brasil ratificou isso em 2005. Quer dizer, 2005 o documento foi assinado, melhor dizendo, em 2006 ele foi ratificado no Brasil. Então, esse documento que a ONU espalhou no mundo, e a grande maioria dos países
assinou e ratificou. Obviamente os Estados Unidos se negou a fazer isso, porque ele dizia que isso feria a liberdade de comércio. O que eles chamam de liberdade de comércio, na realidade, é impor os seus próprios produtos, no caso aí, os produtos culturais. Então esse documento da diversidade cultural se torna extremamente importante, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista político. Nós, aqui na página dos Radicais Livres, nós disponibilizamos essa convenção sobre a proteção da diversidade das expressões culturais, da salvaguarda e proteção da diversidade das expressões culturais, como um documento que não só se propõe a apoiar as várias manifestações existentes no país e no mundo, mas também criar condições para que elas existam de maneira digna, com políticas públicas, incentivando o financiamento público dessas expressões culturais para que elas consigam, vamos dizer assim, serem consumidas numa sociedade como a nossa, onde hoje há uma infinidade de produtos. Sobretudo hoje, esse documento é importante, onde o Brasil vive uma psicose coletiva, onde o racismo, a homofobia, a misoginia veio à tona de uma forma avassaladora, o ódio ao preto, ao negro, aos pobres, ao diferente. Então esse documento, mais do que nunca, é importante e fundamental. Sugiro que todos leiam e lutem pela diversidade cultural brasileira.